João, no capítulo 3, do versículo 7 a 15, nos conta uma história. Eu às vezes não leio para vocês todo o Evangelho, porque a gente supõe que nós já conhecemos um pouco, não é? Porque o tempo que eu tenho aqui é muito pouco, e a gente tem que explicar, fazer vocês entender o que Jesus estava pensando naquele momento. Se nós recuarmos um pouco, Jesus estava saindo do templo. Ele fez aquele escândalo lá, pegou no chicote, espalhou todo mundo. Ele estava saindo daquilo ali. E depois, ele passou aquela raiva, né? Aí chegou perto dele um conhecido dele, muito importante, chamava José de Nicodemos. E José de Nicodemos queria que Jesus explicasse para ele o que é nascer do alto. Não é? Jesus fala assim: vocês devem nascer do alto. Vocês devem nascer do alto. O Espírito sopra onde quer. Ficou parecendo palavras desencontradas, mas não. Aquilo ali tem uma psicologia muito grande. O Nicodemos perguntou a Jesus: mas como é que nós podemos nascer de novo? Como é que nós podemos fazer isso? Jesus vira para Nicodemos: mas você que é o mestre da lei, você que está aí no meio das pessoas, você que está ensinando, você não sabe o que é isso? Então nós vamos, já que Nicodemos não entendeu o que era, nós vamos procurar entender, não é? O que Jesus queria dizer é o seguinte: existe uma palavra, ruá, é uma palavra grega que quer dizer o hálito de Deus. Aquilo que Deus espera. Ele não estava falando, Jesus falou a palavra ruá, quer dizer, ruá não quer dizer só vento, quer dizer o hálito de Deus, é a vida. Vocês devem nascer de novo. E Jesus falou assim: o Espírito nasce do Espírito, a carne nasce da carne. Quer dizer, então Jesus diferenciou muito bem, a carne morre, o Espírito não morre. Então, se vocês não falarem a linguagem do Espírito, vocês não vão conseguir se comunicar com as pessoas. E é coisa muito interessante, o Espírito é um carisma especial que Deus nos dá. E aí existe a palavra passim, que é uma palavra grega também, que quer dizer dom. Passim quer dizer dom. Então, junto com o nascer de novo, junto com o Espírito, nós temos o dom do Espírito. Nós temos o dom de falar, nós temos o dom de entender as coisas de Deus. E aí, uma coisa interessante que Jesus disse é o seguinte: vocês não dominam o ruá, vocês não dominam o hálito de Deus. Vocês não sentem o hálito de Deus. Vocês não sentem a criação de Deus. A gente respira automaticamente, a gente vive automaticamente, a gente peca automaticamente. É esse ruá de Deus, esse Espírito de Deus no meio da gente, a gente vive sem senti-lo, mas o dia que ele falta, a gente morre. É uma coisa interessante. Então Jesus fala assim: o vento sopra onde quer, da maneira que quer. Jesus não estava falando do vento, Jesus estava falando do ruá. Um Espírito de Deus, o ar de Deus sopra onde quer, da maneira que quer. Vocês escutam, vocês veem o barulho do vento, quer dizer, o barulho da nossa vida, o barulho dos nossos cotidianos da vida. A gente vê aquilo, mas não domina. É um Espírito de Deus que ninguém domina. É um Espírito de Deus que a gente não percebe. É isso que João entrou nesse assunto logo depois que Jesus saiu do templo, depois que ele esparramou aquelas pessoas no templo, depois que ele falou assim: vocês transformando a casa do meu pai num mercado. Isso não tem jeito. E eu imagino que Nicodemos estava lá no templo, porque depois que Jesus tocou nesse assunto, vocês precisam nascer de novo. Quer dizer, vocês precisam de se espiritualizar, vocês precisam falar a linguagem do Espírito, porque senão vocês não vão se entenderem. E o Nicodemos: como pode nascer do Espírito?
Nós vamos voltar para a barriga da nossa mãe? Ô, Nicodemos, você é mestre da lei, você entende essa coisa aí, você não sabe, você não conhece isso? E aí Jesus, ele fala no meio no ardor daquela conversa, falou assim, somente quem desceu do alto vai subir. Então, ele está falando o seguinte, somente aquilo que vem do alto sobe. Às vezes os teólogos falam que Jesus está falando dele. Não, Jesus está falando assim, somente o raio de Deus que vem até vocês e que vai subir. Somente aquilo que sobe. A carne não sobe. A alma vai para o inferno, vai para o purgatório, vai para o céu. Mas o Espírito, o hálito de Deus, sobe. Somente aquele que desceu do céu, sobe no céu. Por isso, é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Quer dizer, é preciso que o Filho do Homem seja estranhado por essa civilização vergonhosa, para que vocês depois, mais tarde, entendam o que é o Espírito de Deus. A gente canta muito, Espírito de Deus, vem e fica aqui, não é? Então, essa música, ela foi muito vinculada a esse capítulo de João. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui, e passeia no meio do teu povo, e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Então, essa música fala sobre esse capítulo 3 de João. Nos mostra o que é Ruá. O Ruá é o hálito de Deus. Quem nasce do Espírito, quem nasce para o Espírito, quem fala as coisas do Espírito, ele morre no Espírito, ele sobe. Agora, quem fala as coisas da matéria, fica aí, vira político, né? Então, aí é que não dá, é terrível. Nós estamos vivendo a matéria. Nós só falamos em obrigações materiais, nós só falamos no dia a dia, nós só falando no que falta dentro de casa, nós só falando só em doenças, nós não falamos do Espírito de Deus, que é aquela maravilha. Eu sempre falo com as pessoas que às vezes vêm me pedir, eu estou doente. Eu falei, meu filho, pede a Deus um guarda-chuva, porque parar de chover não vai fazer parar de chover não, mas o guarda-chuva ele pode te dar. Isso é muito importante, é o capítulo 3 de João. Então, preste atenção, foi depois que Jesus saiu do templo, depois que ele esteve lá, que ele ficou danado da vida, os que estavam fazendo da casa do Pai um centro de negócios, como a gente vê isso aí em tudo quanto é lugar. Eu tive em Lourdes virou um shopping. Eu tive em Fátima, virou um shopping. Eu tive em Guadalupe, virou um shopping. Por que Nossa Senhora não quis nada aqui? Eu não quero outro shopping, Raimundo. Eu não quero que vocês vendam vela, vendam medalha e imagem, não. Então, o Espírito de Deus é que vem e fica aqui. É isso que é o importante. Vocês deveriam nascer do alto. E aqui o Filho do Homem deverá ser levantado para que isso aconteça, não é? Então, Nossa Senhora em Belo Horizonte, Raimundo, enche as igrejas em vez de você fazer outra igreja, para quê? Não é? Então isso é nascer do alto, é tentar trazer para vocês esse Espírito de Deus que está faltando. Isso é muito importante. Às vezes eu não leio o Evangelho todo aqui porque o tempo é muito pouco, a internet é muito restrita, não é? Então fica aí o meu recadinho de hoje, que ele é muito importante, e eu tenho certeza que vocês vão aprendendo comigo. Eu falo muito simples, eu não entro em termos teológicos nem nada, para que vocês possam entender o que é nascer do alto, o que é o Espírito, o que é Ruá. O Ruá é o hálito de Deus, e que o hálito de Deus fique com vocês. Amém.